Olá, seja bem-vindo ao Multiplica Comigo, o podcast que vai fazer você ver e entender melhor o mercado de investimentos. Eu sou Gabriela Valadares, assessora de investimentos CFP, sócia fundadora da Tenon Invest, com mais de 18 anos de experiência no atendimento a clientes alta renda e private. Se você quer deixar de ser manada e assumir o protagonismo dos seus investimentos, este é o seu lugar. Então, ajuste o fone, pegue seu café e vem comigo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente no universo dos investidores, que é o mercado de crédito. E para falar sobre isso, trouxe uma pessoa super especial e com muita autoridade, que é o Victor Gaspar, que é Relações com Investidores do Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras da América Latina, com presença global e uma atuação muito forte no mercado de crédito brasileiro. Seja bem-vindo, Victor. Gabi, para mim é um prazer e muito obrigado a quem está assistindo também. É uma satisfação poder compartilhar um pouquinho do que a gente vê de mercado de crédito com vocês. Maravilha. E para a gente começar, eu queria te propor que falasse um pouco sobre a sua trajetória e sobre o Pátria, como o Pátria atua hoje dentro do mercado de crédito brasileiro. Legal. Vamos lá. Eu tenho já 6 anos de Pátria, sou engenheiro químico de formação, mas já estou no mercado financeiro há bastante tempo. E no Pátria, a gente sempre tem essa ambição de ser o portal de alternativos. A gente já era o portal de alternativos para o investidor institucional lá de fora. Vocês devem ouvir falar do Pátria talvez há 5 anos, mas o Pátria tem 37 anos e mais de 270 bilhões de ativos sob gestão. Antes a gente captava muito com os multilaterais, com o investidor institucional gringo. A gente era o parceiro de confiança dele para investir na América Latina, porque ele entende bastante de alternativos, mas entende pouco de América Latina. De 5 anos para cá, a gente fez o IPO do Pátria na Nasdaq, na Bolsa Americana, e se propôs a se tornar também a plataforma, o portal de alternativos para o investidor brasileiro, que está começando a colocar o pezinho, com o auxílio das assessorias de investimento, nessa classe de ativos. Antes ele alocava só no terreno, ou comprava um apartamento, agora ele já olha fundos imobiliários, agora ele já quer investir em crédito, que não coincidentemente é a minha classe de ativos preferida. E a gente quer ser parte disso. Por isso que o Pátria tem crescido bastante, inclusive através de aquisições, para ter a prateleira completa. Ser um dos poucos bons gestores que vocês confiam e que atravessam o ciclo preservando o capital para o investidor. Maravilhoso. E para a gente começar a falar sobre o assunto, antes de entrar nas oportunidades, que é o que todo mundo fica esperando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mercado de crédito, como o mercado de crédito brasileiro está hoje, como ele vem evoluindo e o que vocês enxergam, né, diante desse novo ciclo de juros, que a gente veio de um ciclo de alta muito forte e possivelmente entraremos num ciclo de queda a partir do ano que vem. Legal, vamos lá. Eu vou dividir minha resposta em 2 partes. Como quase tudo na vida, um lado bom e um lado ruim. Vou começar com um lado bom. É muito legal a gente ver a tecnologia ajudando a gente a mitigar o risco de crédito. Nos últimos 5 anos a gente viu bastante isso, especialmente em ativos pulverizados, então securitizações, como a gente chama, né? E também em crédito corporativo. E a gente tem visto no Brasil o que é o famoso financial deepening, que é o quê? O aprofundamento maior do mercado de crédito brasileiro. O mercado ficando mais profundo, o investidor se interessando mais por isso, e o crédito bancário começando a dar espaço e o aumento de eficiência do crédito no Brasil. E é um mandato que é inclusive de desenvolvimento socioeconômico. Os bancos multilaterais são cotistas nossos, eles têm justamente esse objetivo. Por quê? Quanto mais gente concedendo crédito, mais barato fica o crédito e mais você desenvolve um país. O crescimento sustentável do país, ele fica maior, porque você tem mais capital disponível trabalhando. Então isso é super legal. E a gente vê fintechs, gestoras, investidores individuais querendo participar desse mercado de crédito. Isso é legal. No entanto, conforme você comentou, a gente vem de um ciclo de alta, né? A gente teve ali os juros mais baixinho, com também a distorção de pandemia, né? Chegando a 2%. E depois galopando ali, ainda hoje, 15%, com perspectivas de queda no primeiro tri do ano que vem.
começar um ciclo de queda. Mas o fato é que, com um juro real tão alto, as empresas sofrem. E não é surpresa, a gente quase todos os meses vê algum problema de crédito no mercado. Por isso que eu falei agora há pouco, né? Escolher alguns e poucos bons gestores, porque se você escolher muito também, você não consegue acompanhar, mas esses que conseguem atravessar ciclo. Porque quando o juro real está alto, o crédito é mais caro. Quando o crédito é mais caro, o que seria intuitivo? E a gente vê isso no passado, né? O crédito fica mais caro, ou seja, o juro sobe, e a quantidade de crédito diminui. Ou seja, o mercado de crédito contrai. Se você virasse num gráfico inverso, ou seja, quanto mais o juro sobe, mais o crédito cai. Você ia ver as duas linhas andando juntas. E de 3 anos para cá, por causa desse financial deepening e pelo interesse do investidor nesse segmento, a gente vê o juro alto e o crédito crescendo. Então tem a parte boa, mas tem um ponto de atenção também. Acho que, em resumo, esses 2 pontos que eu queria trazer. A gente percebeu, né, um número muito grande de emissões que foram feitas no mercado de uns anos para cá, FDICs, né, que a gente quase não via, uma enxurrada de FDICs, CRAs, debêntures incentivadas, CRIs, que para quem, né, está nos ouvindo e não tem muita familiaridade com esses termos, basicamente é o investidor financiando empresas, projetos ali diretamente. Então a empresa, ao invés de ir lá no banco, tomar o crédito tradicional do banco, ela toma o crédito direto da mão do investidor, quer para um projeto imobiliário, agronegócio, né, um projeto de infra, e isso aumentou muito de uns anos para cá. Você acha que isso tem sustentabilidade, esse aumento, essa enxurrada de novas emissões que a gente viu nesses últimos anos? Legal. Eu acho que existia uma assimetria muito grande, porque tem 4, 5 grandes bancos brasileiros com pouca competição. Agora, com o mercado de capitais, ele vai ganhando eficiência, então isso é super legal. Tanto o que eu costumo chamar de o crédito corporativo é você pegar dinheiro e entregar para uma empresa. A securitização, você embrulha recebíveis, estruturas pulverizadas para que elas fiquem atrativas e que investidores queiram comprar também. E para o investidor é legal, porque aí fica super diversificado, né? Imagina uma empresa de alimentos que vende para 100 supermercados, ao invés de você conceder crédito para a empresa, você compra os recebíveis dela. Ela consegue alongar, porque ela consegue vender com mais prazo e ela consegue receber antes. Porque tem gente comprando e aí quem me deve não é a empresa de alimentos, são os 100 supermercados. Isso é legal e o investidor brasileiro começou a olhar para isso. O investidor pessoa física brasileiro começou a olhar para isso. Então eu acho que é estrutural, mas de novo ponto de atenção, porque tem muita gente que só tá olhando porque o juro tá alto. Então, putz, é renda fixa, entre aspas, né? Porque tem volatilidade sim, e paga bem. E é impossível perder meu dinheiro. Os fatos recentes têm mostrado que não é bem assim, né? Os casos de Americanas, Light e por aí vamos, né? Então, eu acho que é estrutural, eu acho que quando o juro começar a cair que a gente vai ver. E um ponto importante é, cada mês que passa com um juro muito alto, porque o juro começa a cair, mas continua alto, né? Cai 25 bips, 50 bips, ou seja, vai de 15 para 14,5. 14,5 é um juro bem alto ainda, acima do sustentável. Uma inflação de 5 é 9,5 de juro real, muito alto, muito alto. Então, cada mês que passa é mais difícil para as empresas pagarem. Então, mais uma vez, escolher bem os parceiros para vocês atravessarem o ciclo. E você até me chamou a atenção aqui, o mercado, né, os investidores ficaram aterrorizados nos últimos 2 anos com vários defaults, várias empresas que deram problema, né, na hora de honrar seus créditos, entraram em recuperação judicial, causaram bastante prejuízo aí no mercado. Só para a gente citar aí o passado recente, a gente pode colocar aí várias empresas do agro, né, empresas listadas grandes, né, a gente tem Light, Americanas, agora recentemente a Ambipar, que deu um susto muito grande também no mercado. Como é que vocês enxergam esse movimento de default? Isso é esperado, dado ao crescimento que a gente teve aí forte nos últimos anos no mercado de crédito privado, ou isso poderia e deveria ser mitigado? Tem alguma forma do investidor se precaver, né, e tentar sair fora de um novo susto, como a Ambipar, por exemplo? Tá bom. Eu acho que, eu costumo dizer isso, quando meu carro quebra, eu vou no mecânico que é especialista nisso. Eu não tenho a pretensão de achar que... Talvez se eu estudasse muito, eu poderia tentar lá e consertar o motor do carro, sei lá.
Mas tem um especialista para isso. O que eu aconselharia para os investidores é encontre especialistas como vocês, para ajudar a guiar e que vão escolher bons gestores, porque o risco de crédito ele existe. E quando o juro está alto, o risco de crédito é maior. Então, é o que eu estava dizendo, não é surpresa aparecerem defaults. Claro que cada caso tem a sua particularidade, né? No caso de Americanas foi uma fraude. Esse aí é mais difícil de prever, por isso que é importante estar diversificado também. Mas quando o juro está alto, que essas coisas acontecem. Se o juro tivesse mais baixo e Americanas tivesse tido um Natal muito bom, talvez a gente nem tivesse descoberto. Então, claro que no Pátria a gente não tinha exposição a nenhuma dessas empresas, é importante ressaltar. Mas, por outro lado, também eu não acho que seja algo estrutural do mercado de crédito. Não significa que vão todas as empresas quebrarem. São casos muito específicos. Teve esse caso de fraude. No agro, você tem um setor que é muito cíclico. Ciclicalidade de clima, ciclicalidade de preço de commodity. Você tem a ciclicalidade de câmbio, porque você vende a saca de soja em dólar. Coloca todos esses elementos de ciclicalidade e coloca alavancagem, ou seja, se endividar muito, vai dar problema. A gente, em 2023, quando a gente conversava, a gente já falava disso, né? Que, olha, tá esquisito esse mercado. Porque o juro tava 2, o fazendeiro vinha de boas, excelentes safras, acabou se endividando demais. Então é surpresa? Mais ou menos, assim, em 2023 já dava para olhar algumas coisas ali, putz, deixa eu pisar no freio e ter mais cautela. Então, não digo que é algo estrutural, ou seja, a classe de investimento de crédito e crédito privado em específico segue super interessante, mas tem que andar com cautela. Tem que andar com cautela. Eu tenho falado muito com os investidores da importância da gente olhar muito nesse momento de juros altos para gestoras, para fundos, onde você tem ali uma proteção natural pela diversificação. Né? Comprar um single name, né? Comprar uma empresa única, hoje eu acho muito difícil. Porque por mais que a gente olhe o balanço, olhe para a empresa, a gente tem uma série de coisas que a gente não consegue muitas vezes capturar nem fazendo o trabalho de um analista de crédito, né? Então, por exemplo, uma fraude, você citou a questão das Americanas, né? Uma empresa que frauda o balanço, o analista vai analisar o quê? O balanço. Se você maquiou aquilo ali, né, e a auditoria não pegou, temos um problema, porque teoricamente o crédito estava ok, teoricamente o rating estava validado, mas aqueles números ali não existiam, né? Não eram verdadeiros. Então, para a gente fugir um pouco de colocar na mão do analista, né, a responsabilidade de dar um check e estar correto aquele check, quando você pulveriza dentro de um fundo, né, eu tenho ali um grupo de análise que faz essa separação do que vai entrar e eu tenho uma diversificação de nomes. Então, o cliente pergunta, quando eu estou no fundo de investimento, eu tenho zero chance de dar problema? Não, você tem um risco menor pela diluição dele. Um fundo vai ter, exemplo, 20, 30, 50 emissores. Todos os emissores vão dar problema ao mesmo tempo? É uma situação que a gente nunca viu acontecer com fundo de alta pulverização. Pode acontecer? Até pode, teoricamente. Mas o risco é bem menor do que você acertar um capital para uma determinada empresa e ali ter um problema. E aí você pode perder todo aquele capital alocado, porque se a empresa não te pagar, você tem um capital direcionado para ela, não tem o que fazer, né? E falando sobre essa questão de risco, como que o Pátria faz as suas análises de risco para enxergar e capturar essas boas oportunidades, mas manter a segurança dos investidores? Legal, legal. Bom, eu acho que vocês estão protagonizando um movimento que é o investidor começar a entender risco-retorno. Que é isso, tudo tem risco. Não adianta, tudo tem risco. Qual que é o retorno ajustado para o risco? Você tem que estar numa boa relação risco-retorno e pulverizado. Porque aí, de novo, você consegue atravessar ciclo, preservando o capital e com um retorno super interessante. Esse é o grande mistério e é o grande segredo também, né? Em crédito, no espectro de relação risco-retorno, você tem o crédito de baixo risco e de baixo retorno, que seria o crédito que a gente chama de AAA, AAA. Você tem o crédito de alto risco e alto retorno-alvo, alta volatilidade implícita, como a gente costuma dizer,
E tem o meio do espectro, que é o médio risco, mas um retorno que pode fazer sentido também. Nessa parte de baixo risco e baixo retorno, essa tese de alta pulverização costuma ser o que funciona melhor. Por quê? Você tem ativos AA, AAA, você tem uma agência de rating olhando, você tem um mercado inteiro comprando aquilo, porque é visto como baixo risco. E, em particular, nos últimos 2 anos, o investidor querendo muito esse papel, e aí a remuneração dele ficando mais baixa ainda. A gente pode tocar nesse ponto depois. Aqui, você está muito bem pulverizado, vai acabar te salvando, porque você está num fundo D5, num fundo D30 no máximo, você tem que estar muito pulverizado. Ou seja, um fundo que tem 5 dias de liquidez, 30 dias de liquidez. Aqui a pulverização ela precisa pagar muito bem. Conforme você vai caminhando aqui no espectro de risco-retorno para cá, você pode continuar com essa tese de eu vou continuar super pulverizado e aí você tem um time de alocação de capital. Alocadores que olham ali de forma mais breve risco-retorno e vão colocando os ativos para dentro para você estar diversificado. E é bom você ter essa curadoria. E você tem uma tese, que é a nossa tese, de estruturação proprietária. Que é o quê? A gente visitar presencialmente a empresa. A gente virar de cabeça para baixo o balanço da empresa. A gente demorar 2, 3, 4 meses estruturando cada ativo. E aí você vai ter uma pulverização que não vai ser 100 ativos. No caso do nosso principal fundo disponível, a gente tem 29, agora 30 ativos. Por quê? Eu preciso ter a pulverização, mas eu preciso mitigar risco por estruturação proprietária e monitoramento próximo da carteira. Se você tem 100 ativos, você não consegue monitorar próximo. Mas aí você está mitigando o risco por outra estratégia. Inclusive, tinha 2 membros da nossa equipe ontem numa fábrica em Manaus. Pega o avião e vai lá. Precisa ir de tempos em tempos lá, ver como que estão as coisas. Por quê? Você ser o primeiro a perceber qualquer deterioração na qualidade do crédito é o que vai fazer você preservar capital. Porque aí ou você remedia ou você sai antes de perder dinheiro. E a gente tem conseguido, desde o início da estratégia, em 2018, performar muito bem, olhando quando você concede crédito. Às vezes dá algum problema? Dá. Mas se você consegue identificar primeiro, você resolve sem impactar seu investidor. Entendeu? A gente atua nesse meio do espectro aqui, que é o que a gente chama de mid yield. Não chega a ser um high yield. É o BBB, BBB+, que paga CDI mais 5 bruto na média. Aí nessa parte aqui do espectro de alto risco, pode fazer sentido? Pode. Tem alguns bons gestores que atuam aqui, mas você tem que saber que a volatilidade implícita é maior também. Entendi. Agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Vitor, você falou sobre a questão dos spreads que vieram sendo amassados, né? A gente viu muito isso quando a gente joga ali um gráfico e compara, por exemplo, as NTNBs, né, e o crédito privado ali com vencimento pareado nelas. AAA, a gente chegou a ver trade negativo, né, de spread ali para o investidor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o quanto isso ficou amassado, e aí, muitas vezes, o investidor, ao comprar o crédito privado, ele acaba nem tendo ali uma grande vantagem, porque a gente está tirando a vantagem ali, literalmente, na questão tributária, e olhe lá, muitas vezes tem que fazer continha, porque às vezes no tributário você não tira essa vantagem e você vai perder liquidez muitas vezes ao comprar o crédito privado em detrimento do crédito ali público, né, do título público. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Tá bom, vamos lá. Bom, o spread ele é o prêmio que você paga por estar correndo um risco específico, né? E aí o ponto que você bateu é muito bom, porque o investidor ele descobriu, muitos investidores descobriram o crédito privado há pouco tempo e começaram a investir massivamente. Ou seja, tem muito dinheiro e tem um número limitado de ativos, né? E aí esse ativo ele começa a pagar menos. O spread de crédito, ou seja, o retorno pelo risco, vai comprimindo. Compressão de spreads, que a gente costuma dizer no mercado, né? E nos ativos AA e AAA, ou seja, os de baixíssimo, no espectro que eu comentei de risco-retorno, que estão aqui, né, no baixo risco, baixo retorno, eles estão pagando um prêmio muito pequeno na nossa visão. Na nossa visão, entre um ativo AAA e o crédito soberano, o que é o crédito soberano? É o governo, ele tem uma máquina, ele imprime dinheiro.
talvez não valha a pena eu correr o risco de crédito privado AAA. Eu acho que faz total sentido na nossa visão, por isso que a gente só atua aqui no meio do espectro. Por que esse movimento está acontecendo? É o que eu falei, é o investidor procurando esses papéis e especificamente no mercado de papéis incentivados, ou seja, que não pagam imposto, debêntures de infraestrutura, ativos agro e ativos imobiliário, teve uma sobredemanda muito grande. Um investidor querendo demais. Claro, pagar menos imposto é melhor do que pagar mais imposto. Ele tá certo. Só que tem que fazer relação risco-retorno. Porque é isso, os ativos infra AAA chegaram a tradear ali a NTNB, que é o risco soberano, menos 0,8. Tudo bem que você tem um incentivo fiscal, mas mesmo assim, e papéis longos, papéis que não necessariamente têm a maior liquidez, relação risco-retorno ruim, na nossa visão. E esse spread tem outra derivada, que esse spread ele vai abrir em algum momento. Você pega a média histórica, tem uma relação risco-retorno adequada. E o mercado converge em algum momento. Não dá para saber se é amanhã ou se vai acontecer daqui, sei lá, 6 meses. Mas ele converge. E quando o spread sobe, o que significa? O ativo começa a valer menos. E as carteiras registram prejuízo. Em novembro a gente viu esse movimento acontecendo já, né? Você teve uma abertura de spread incentivadas, as carteiras não renderam tão bem. Por isso que é bom você estar diversificado. Você não pode estar só no crédito AAA e AAA na nossa visão. Você tem que diversificar no espectro de risco-retorno e diversificar a sua janela de liquidez. Você vai precisar de todo o seu dinheiro daqui a 30 dias? Ou tem um pedacinho ali de longo prazo? Pô, tem um pedacinho de longo prazo? Vamos alongar e capturar o que a gente chama de prêmio de liquidez. O spread, ele tem um prêmio de liquidez, tem um prêmio de risco de mercado, tem o prêmio de crédito. Então você consegue ajustar a sua carteira. Isso é teoria de portfólio. O investidor pessoa física ele até pode fazer, mas ele vai ter que estudar bastante. Por isso que, na boa maioria das vezes, vale a pena ter uma assessoria especializada de investimento. E o que eu vejo, por exemplo, né, o cliente que nos liga e fala, eu quero comprar só ativo AAA. Quando você vai na tesouraria para buscar os ativos, né, do dia que estão disponíveis, você começa a encontrar os mesmos nomes que o cliente já tem na carteira. Ele fala, não, mas eu queria algo diferente. Mas que diferente? Não tem. Uhum. Porque começa a ficar um aquário muito restrito. Né? São poucos nomes, né, com aquele grau de risco que ele quer tomar, né? Ele quer tomar um AAA, que eu brinco que é quase um soberano ou melhor que o soberano. É o que ele quer de régua, ok? Né? O cliente que nos diz o nível de risco que ele quer tomar. Só que quando você entra nessa seara, você vai se deparar com o quê? Pouca oferta, porque foi todo mundo querendo comprar esses mesmos ativos, spreads muito amassados, aí começa a não fazer tanto sentido mais o crédito privado, né? O que é que a gente tenta explicar para o cliente. Se você quer entrar nessa seara com a melhor perspectiva, talvez a gente olhar para um fundo, porque o fundo ele vai conseguir ali te diluir numa classe um pouquinho maior de risco, né? Ele mitiga o risco pela diluição dos ativos, pelo acompanhamento da carteira, e ele vai conseguir te entregar esse a mais que você está buscando dentro do crédito privado. Aí que vem a armadilha do investidor que está começando agora. Ele olha um ativo que fala que paga 20 e olha um ativo que fala que paga 16. Qual que ele escolhe? O de 20. Ele escolhe o de 20. Claro, né? Mas claro. ele não está olhando a relação risco-retorno. Não. E esse é o nosso trabalho, né? É ver Sim. se a relação risco-retorno está otimizada, se ela está adequada. É o que você está dizendo. Ele, não, putz, esse ativo aqui, eu quero só AAA. Aí você mostra e fala, ó, tá pagando quase a mesma coisa que o soberano. Vai dizer, não, eu quero mais. E esse aqui? Aí ele vai no espectro de risco-retorno e já pega aqui, ó. Sim. E ele atravessou tudo. A gente vê muito o cara que ele investe no crédito privado AAA e quer investir em criptomoeda. Sim. Você fala, pô, você atravessou o espectro de risco-retorno inteiro, não tá otimizado. Então, o trabalho de vocês é incrível e é isso, né? Criar esse portfólio equilibrado. Não houve nenhuma transição, né? Vai do 8 para o 80 ali. É isso. Tesouro e Bitcoin. Isso, a gente vê muito. Não, isso. e sem entrar no mérito aqui, se vai subir ou se vai cair, se tem uma coisa que eu não sei, é de criptoativo, tá? Não, e eu gosto, tá? Eu sou CCA, sou especialista em cripto, eu particularmente gosto, tem um grupo de clientes que me acompanham que gosta, né? Mas assim, sempre na ideia do risco pendular, daquele risco que é um percentual máximo que a gente admite ali dentro da carteira. Com disciplina. Né? Com disciplina. Aí tem todo uma
acompanhamento ali emocional, né? Que caiu, compra mais. Se acredita na tese, caiu, vamos fazer preço médio, né? Porque tem aqueles que só querem comprar quando tá no bull, né? Só tá subindo e tal. E quando sobe, ele não quer equilibrar de não novo. Ele quer fala, vender. não, tá subindo, eu não vou vender. Quando sobe, não vende. Quando cai, quer vender, né? Então tem todo um trabalho emocional ali com aquele cliente. Mas voltando aqui ao nosso mercado de crédito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se vocês têm algum segmento que vocês olham com melhores olhos, assim, dentro do mercado de crédito hoje. Olha, a gente tem privilegiado bastante as securitizações. O crédito, é o que eu estava comentando, você tem o crédito corporativo e a securitização. Na securitização, você não corre o risco da empresa direto. Por quê? Você imagina, eu estou no risco corporativo procurando boas empresas, com boa governança, baixa alavancagem, que pagam CDI mais 5. Talvez, ultimamente tem sido quase impossível encontrar essas empresas. Na securitização você consegue uma boa relação risco-retorno. Por quê? Porque você vai pegar os recebíveis dessa empresa e vai antecipar. Pode ser de cartões de crédito, pode ser de algum segmento específico. A gente tem, por exemplo, uma empresa de embalagens, tinha uma de máquinas e equipamentos. Você consegue de setores muito distintos aqui. E às vezes você consegue também uma empresa que antecipa recebível de várias empresas distintas. Tem que olhar com cuidado. Tem que estruturar dentro de casa, na nossa visão. Tem que ficar ali 2 meses, contrata uma auditoria independente, procura fraude, vê se o recebível existe mesmo, e coloca um múltiplo da perda histórica de proteção, de subordinação. Ou seja, essa carteira em 2023 perdeu 3%. Pô, então eu quero ter 15% aqui de proteção. Porque aí se ela perder 5 vezes isso, mesmo assim, o investidor não perde dinheiro. Então aqui na securitização, você consegue chegar numa relação risco-retorno boa. Em crédito corporativo direto, onde que talvez esteja o segredo? Procurar a indústria menos cíclica. Porque ela não apanha tanto dependendo da economia. E aí você atravessa ciclo. Por isso que o Pátria tem 37 anos. Já pegamos muitos ciclos. Evitar a indústria muito cíclica. Se for um pouco mais cíclico, se a margem for um pouco mais baixa, talvez até em securitização ela funcione. Um business de distribuição, que tem a margem baixinha, eu dificilmente vou conceder crédito direto para a empresa. Agora, para os clientes dela, se forem bons clientes, com um padrão de recebíveis legais, pode ser. Então, esse privilégio de securitizações é o que a gente tem feito. E aí, multissetorial. Setores para tomar cuidado. Eu acho que essa parte de setor mais cíclico, como agro, como varejo, toma cuidado. Não dá para entrar nesse tipo de setor? Não dá. Só que você vai ter que avaliar a relação risco-retorno. Você vai ter que pegar empresas bem sólidas, que vão te pagar menos. Talvez. Entendi, faz bastante sentido. E distressed vocês não fazem dentro do Pátria, ou fazem de uma forma mais incipiente. O distressed, para quem não conhece, são aquelas empresas que estão com problema realmente já de crédito, você já sabe que houve ali uma recuperação judicial ou algo do tipo, e a gestora olha para aquela situação, ela enxerga um potencial de recuperação e ela compra aquele crédito de uma forma muito barata. Então, ao fazer isso, ela tem ali um alfa muito grande, um spread muito grande para trazer para o investidor, e isso passa a valer a pena. Vocês fazem esse trabalho também? A gente, no extremo do espectro de crédito risco-retorno mais alto, a gente não atua. Tem alguns, poucos e bons gestores que atuam com bastante sucesso nisso. Eu acho que o segredo aqui está em a gente não ter a pretensão de achar que a gente sabe fazer uma coisa que a gente não tem uma expertise muito profunda. Eu acho que no agro aconteceu muito isso, né? Agora o agro é a moda, deixa eu fazer agro. E aí deu problema. Então o nosso aqui é arroz com feijão. É o triplo B que paga CD mais 5, é o que a gente faz desde sempre. Com institucionais, com bancos multilaterais, com pessoas físicas, com family offices mais recentemente. A gente nunca vai atuar em special situations? Não, a gente até pode atuar em special situations, mas a gente vai... algo que a gente fez outras vezes, né? Comprar uma gestora especializada e trazer o time dela para fazer isso pra gente. Então, acho que essa disciplina é o que ajuda a perenizar as organizações e as gestoras. Nosso time aqui é o nosso time de medidos. É o que a gente faz.
Perfeito. E olhando agora assim para o futuro, né? O futuro que já chegou, na verdade, né? A gente tem visto aí um processo muito intenso de tokenização de ativos que já chegou no mercado de crédito. Então, a digitalização hoje ela faz parte, tem várias plataformas surgindo, fintechs que fazem isso. Como você enxerga esse processo? Você acredita que esse processo de tokenização, né, do mercado de crédito, ele vai ser complementar ou ele vai mudar totalmente as estruturas que hoje existem, né? E de que forma o Pátria está se preparando para esse novo momento dos investimentos? Tá bom, tá bom. Eu vou trazer uma abordagem do ponto de vista geral de aumento de tecnologia, não especificamente da tokenização, tá? Tudo que ajuda a mitigar risco de crédito é muito bom e a gente vai usar. Então, se você pega securitizações, há 5 anos atrás, você precisava contratar uma pessoa, talvez um pouco mais de 5 anos atrás, mas você precisava contratar uma pessoa para ficar lá na empresa validando o recebível, em papel. E tica para ver se ele existe mesmo. Hoje em dia, a gente tem mecanismos de monitoramento de crédito muito mais robustos. A gente consegue entrar lá no escritório, no nível do recebível. Quem é essa pessoa que está me devendo? E quando que ela paga? E quanto que ela teve de receita? Você consegue entrar cada vez mais e ter uma granularidade cada vez maior do crédito. Então, eu diria que investir em securitizações há 6 anos atrás tinha uma relação risco-retorno que era pior do que a de hoje. Hoje, a tecnologia ajuda muito. E a inteligência artificial vai ajudar muito também. Porque se eu tenho milhares de recebíveis, eu vou ter que contratar centenas de pessoas para olhar esses milhares de recebíveis. Eu posso, com o aprimoramento da tecnologia, analisar de uma forma mais rápida. E a gente está de olho nisso porque, é o que eu falei, mitigação de risco de crédito é tudo que a gente quer. Perfeito. Eu acredito muito que toda tecnologia bem utilizada, ela vem para favorecer o nosso trabalho, né? Muita gente às vezes me pergunta, mas o assessor de investimentos vai morrer? Porque agora tem a IA e eu posso perguntar para ele como montar minha carteira de investimentos, né? Só que a IA ela não vai ter a sensibilidade de entender a pessoa que está por detrás da figura do investidor, né? Como eu acredito que esse trabalho manual que vocês fazem de visitar a empresa, de ver o chão de fábrica, de conversar com as pessoas, vocês têm muito mais condição de oferir, por exemplo, que há algo errado ali do que eu simplesmente pedir para a IA uma análise fria dos números da empresa. Porque talvez os números estejam lindos, mas esteja acontecendo um problema sério ali dentro do sistema de produção que vai afetar mais à frente a qualidade do crédito daquele emissor. Sim, né? E sim. você visitando e conversando com as pessoas e percebendo ali o que está acontecendo, você vai conseguir se antecipar nesse movimento. Sim, sim. Tem algo que é curioso. Teve um caso que a gente notou uma pressa para a contraparte, né? Quem estava querendo o dinheiro emprestado, com muita pressa para pegar esse dinheiro. Você já fica com uma pulga atrás da orelha. Aconteceu uma vez, o Coutinho foi visitar uma fábrica há uns 3 meses atrás, no interior dos Estados Unidos. Ia estar por lá, foi lá, era 20% da receita da empresa. Mas ele não, quero ir e tal, foi lá, pegou um voo, chegou lá, talvez, eu nem tenho certeza se de fato era ruim o crédito, mas o fato é que o diretor de marketing que recebeu ele e falou de megas expansões que eles iam fazer. Para crédito, se a empresa dá um passo maior que a perna, é ruim. Então ele foi lá, ele viu que estava ousado demais e fica com mais cautela. Então eu acho que e também a inteligência artificial ela vai agregar informações que já existem para te dar uma recomendação, né? Então ela tá sempre Atrasada ela tá no sempre, processo. no mínimo um passo atrás ela tá. Sim. E fora todas as particularidades que você comentou, de interação humana. Interação humana mitiga risco de crédito. E a gente gosta de mitigação de risco de crédito. Legal. A gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já já. Continuando o nosso papo aqui de futuro, né? Olhando para frente, né? Os próximos 12 a 24 meses, o que o Pátria enxerga, né? Que será o nosso cenário, né? De juros, para onde está indo a nossa economia e o que isso tende a impactar no mercado de crédito? Tá bom.
Essa é a pergunta de $1 trilhão, Com né? certeza, tem que ter, né? Porque essa pergunta que todo mundo espera que seja Sim. respondida nesse podcast. Bom, vou passar a nossa visão aqui, específica da área de crédito. E é curioso, eu vou muito conversar com investidores, eu em crédito e a gente leva alguém da equipe de equities junto, de ações. Eles são sempre mais otimistas que a gente, e faz sentido. E a carteira equilibrada tem isso, né? Você tem que ter um pedacinho ali para capturar um upside, ou seja, se o mercado vai super bem, você quer ter um pedaço da sua carteira que você aproveita disso. E um pedaço defensivo, que costuma ser crédito, tá? Então, já um disclaimer. Mas o que a gente vê historicamente no mundo é o juro cair em ano de eleição. Não é exclusivo do Brasil, não. Ah, putz, o Brasil é difícil. Mas nos Estados Unidos acontece igual. Por quê? Quando o juro cai, a economia cresce mais. E para o Estado é sempre bom se reeleger. Então a gente, seja de forma orgânica ou não, o juro deve cair ano que vem. Se ele cai rápido demais, e se ele cai mais do que ele deveria, ele machuca o ano seguinte. Uma inflação galopante em 2027 pode vir. O cara de equities vai falar, não, eu acho que a gente tem bons fundamentos. O cara de crédito fala, olha, eu tô preparado para o pior cenário. Então a gente é sempre pessimista. O cara de crédito é sempre pessimista, a gente tem que estar preparado para o pior cenário. O governo, como a gente costuma dizer, tem tido medidas fiscais muito expansionistas, que faz com que o juro fique mais alto por mais tempo. Quem vai ser eleito ano que vem? Não, eu vou colocar aqui em ações porque eu acho que algo vai acontecer. Não é a cabeça de crédito. A cabeça de crédito eu vou ter uma carteira equilibrada, porque se o pior acontecer, seja lá qual for o pior, eu tô preparado. Então a gente olha sempre com cautela. E o ano que vem é um ano que exige bastante cautela, porque o juro ainda está muito alto e você tem um nível de incerteza muito grande com a economia. Então, com cautela, alguns bons gestores que já pegaram ciclos bem difíceis e conseguiram preservar capital e ganhar dinheiro. E aí, o papel de vocês também é o quê? Tá bom, você tá protegido, mas e se der certo aqui? Vamos se posicionar para capturar também. Então, eu sei que a resposta não é objetiva, mas não tem como. Se eu falar que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, não é verdade. E é engraçado porque agora chega o final do ano, né? O ano que vem é ano eleitoral, os clientes já começam a me ligar e falar: e aí? Quem vai ganhar o ano que vem? O que a gente vai montar na carteira de investimentos se o fulano ganhar, se o Beltrano... Eu falo, gente, no nosso mercado a gente tem que estar preparado para os dois cenários. Eu posso ter a minha preferência pessoal, mas independente disso, eu não posso ter esse viés quando eu falo de montar uma carteira de investimentos. Você tem que estar preparado para o pior. Se o melhor vier, bingo. Maravilhoso. Mas a gente, é mais ou menos o que você falou, a gente olha para o cenário e fala, poxa, o que de pior pode acontecer? Então, eu vou me preparar para isso. E é tentar fugir de viés comportamental, que é o que a gente chama, né? Sim. No final do ano, todo mundo costuma ficar mais otimista do que no meio do ano. Com certeza. Tem que fugir dos vieses. É o espírito natalino. É isso. Vamos fugir dos vieses e pensar de forma pragmática, que é uma carteira de longo prazo. E aí não importa tanto quem vai ganhar. Porque sua carteira é de longo prazo, ela está diversificada e ela está robusta. Isso é o que eu recomendaria. Perfeito. E só para a gente fazer um paralelo, né? Quando a gente compara o mercado de crédito aqui do Brasil, por exemplo, com o americano, que já é um mercado de crédito bem maduro. O que falta para o Brasil, né, para chegar a ser classificado como um mercado de crédito maduro? Tá bom. Eu acho que tem as particularidades aqui, porque aqui o juro, a gente está acostumado com juro alto e com uma volatilidade de juros um pouco maior. O mercado estadunidense, por exemplo, ele quase que desconhecia, tinha esquecido da inflação. Agora que ele está voltando a viver isso. Então, eu acho Desde que a década de 70 aqui, né? Muita gente que aí tem, sei lá, 40 anos, não tinha visto a inflação, como viu agora há pouco tempo nos Estados Unidos. Então, a gente tem nossas particularidades que a gente costuma ter crédito CDI+, e IPCA+. Eu dificilmente vou tomar um risco relevante de pré. Lá, a imensa maioria dos créditos, claro, depende muito do ano, mas lá você tem um hábito de tomar crédito pré, com uma frequência, porque a inflação é baixa, porque o juro é baixo. Eu acho que aqui esse amadurecimento está acontecendo. A participação das pessoas físicas é importante e está acontecendo. Se é estrutural no curtíssimo prazo ou não, o investidor vai querer fugir quando o juro cair? Talvez, provavelmente. Provavelmente ele vai querer fugir um pouco.
Mas eu acho que ele não foge de tudo. Então, é um caminho de amadurecimento. As fintechs, o mercado financeiro se tornando mais competitivo, o mercado de capitais se tornando mais competitivo. Eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que vai levar um tempo. Talvez a gente esteja 20 anos atrás. Não 20 anos atrás de ser pior ou de ser melhor, mas o mercado está amadurecendo. Eu acho que a gente está chegando lá. Legal. E para o investidor assim que está começando, né, a montar a sua carteira, o que que ele pode pegar de oportunidade desse amadurecimento do nosso mercado de crédito? Tá bom. Eu acho que o investidor que está começando, ele tem que se aproveitar da robustez das opções que ele tem. Ele tem que se aproveitar de uma assessoria qualificada e tem que se aproveitar de gestores qualificados. A gente tem excelentes gestores no Brasil. E o que eu diria para ele olhar é histórico e governança. As duas principais coisas, na minha visão. E o histórico não é o histórico dos últimos 6 meses, não. Histórico longo. Essa gestora, ela atravessou outros ciclos. Esse fundo é um bom fundo esse mês? Que é isso, né? O cara mais cauteloso vai olhar os últimos 12 meses? Sim. Então, talvez não seja o ideal. Mas tem bastante oportunidade. Por um capital de longo prazo, por um investidor que está ali disposto a alongar o passivo, disposto a correr um pouquinho mais de risco, tem bastante oportunidade. Tem bastante oportunidade. E aí a gente, vocês e a gente, pode ajudar a pavimentar esse crescimento patrimonial dele. Você me lembrou aqui algumas situações que eu me deparo, né? Os clientes chegam para mim e falam: me ofereceram esse fundo aqui na casa YXZ. Aí eu vou olhar, né? Recortaram, fizeram um gráfico recortando a melhor parte do fundo. Então, assim, o fundo tem um histórico bem ruim diante dos pares, né? Tem fundos que tomam o mesmo nível de risco, né? Para entregar muito mais. Mas, às vezes, ele performou ali em 5 meses, ele conseguiu ali uma performance assim. O que eles fazem? Recorta a janelinha ali do quanto, né, do aplicativo que faz essa demonstração de resultado, e aí entregam, ao invés de entregar a lâmina do fundo, entregam para o investidor o quê? A janelinha do quanto dos últimos 5 meses. Ou o fundo foi muito mal esse ano, mas ele já foi muito bem no passado, aí eles pegam uma janela bem longa para no gráfico ele ficar acima ali um pouquinho do CDI, mas se você analisar, ele não vem conseguindo, por algum motivo, performar nos últimos 12, 24 meses, mas ali numa janela de 7 anos, 8 anos, ele conseguiu diluir na imagem. Então, assim, algumas coisas que a gente vê que fala, olha, o investidor, né, até para analisar fundo, não é uma coisa tão simples, tão trivial. Não é só olhar um gráfico. Você tem que entender primeiro o que aquele gráfico mostra, entender prazo, entender o índice de Sharpe, né, que muito investidor não consegue entender, que é a relação de risco-retorno, que é a primeira coisa que eu olho quando eu pego a lâmina de um fundo. Qual é o Sharpe desse fundo? Ou seja, ok, tá bonitinho o gráfico, ok, olhei lá 12 meses, 24, 36, o gestor tá conseguindo performar. Mas qual o nível de risco que esse cara está tomando para performar isso aqui? Porque a depender do nível de risco, uma hora isso aqui vai dar ruim, vai ter problema, né? Não, não vai estar enquadrado no que o investidor quer de perfil de risco. E eu acho que se eu puder adicionar no que o investidor precisa olhar, eu comentei histórico, comentei governança, eu acho que carteira também, em crédito em específico, porque a carteira você pode, como que é uma boa proxy, né? Duration é o prazo médio ponderado, prazo médio ponderado. Duration. Se a duration é muito longa e você não tem pagamento, às vezes a empresa está super mal, só que ela ainda não tem que te pagar. Aí seu gráfico está bonitinho. Então, se olhar a duration é importante, olhar a remuneração, que é o que você comentou, de qualidade do crédito, e quando possível, e a gente tem tentado fazer esse educacional no mercado, olhar rating, ou seja, classificação de risco para crédito é importante. Por quê? Porque o crédito é o que eu falei, às vezes é um crédito menos líquido e é um crédito super estressado. Parece que você está ganhando CD mais 10. Quando na realidade a empresa não vai te pagar. E o seu gráfico está aqui, ó. Maravilhoso o gráfico. Né? Então você olhando a duration, olhando a qualidade de crédito de agência internacional quando possível, e olhando a remuneração, você fala, bom, é o que a gente faz, né? Esse triplo B, CD mais 5, parece uma boa opção.
Maravilha. Olha, o papo tá ótimo. Eu ficaria aqui mais 2 horas para a gente falar sobre esse mercado, que é um mercado que, querendo ou não, ele está presente na nossa vida como investidor, né? E eu queria fechar, né, com você dando um conselho para a turma que está nos assistindo, né? Aquelas pessoas, tanto que ainda não começaram a investir, que estão olhando agora para começar. E aqueles investidores que já estão nesse mercado há mais tempo, né? Que conselho você daria para esse momento da economia e esse novo ciclo que deve começar o ano que vem e toda essa trajetória aí do desenvolvimento do mercado de crédito privado no Brasil? Legal, legal. É uma Bom, pergunta difícil, vamos lá, porque vamos lá. tem que atender todo mundo. Eu vou dividir em dois, hein? Vou roubar aqui. Para quem tá começando, o que eu diria é: não existe almoço grátis. Não tem retorno sem risco. Se estão te falando, não, isso aqui dá 150% do CDI sem risco, ou a pessoa está dizendo que o risco é menor do que ele é de verdade, ou é uma fraude, ou é mentira, esquema de pirâmide. Então, não tem almoço grátis. Não adianta você querer, não, deixa eu olhar aqui no meu home broker, eu vou achar melhor, esse ativo paga 25% e não tem risco. Não existe. Esse para quem está começando. E para quem também já tem alguma experiência. Porque às vezes a gente se ilude, né? Sim. E para quem está começando, para quem já tem alguma diversificação, o que eu diria é disciplina. Disciplina na sua alocação estratégica. Quanto que a sua alocação estratégica diz que você tem que ter em cada classe de ativo. Porque, como eu disse para o principiante, não tem almoço grátis. E a disciplina vai fazer com que você atravesse o ciclo. Não adianta você ficar eufórico demais e otimista demais, porque as suas perspectivas podem se frustrar. Você tem que estar equilibrado e tem que ter disciplina para atravessar o ciclo. Acho que essas são as minhas 2 mensagens. Perfeito. Victor, gostaria de te agradecer mais uma vez, tá? Por estar aqui, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. E a você de casa que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado, tenha entendido melhor sobre esse mercado de crédito. Se gostou, compartilha, coloca lá nos comentários e continue nos acompanhando nos próximos episódios para entender mais sobre o mercado de investimentos. Até a próxima! Muito obrigado.